Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Marcelo, você acha que eu devo trocar esse início? Toda vez eu começo do mesmo jeito? Pode continuar gravando. Fazer um diferente? Como? Me dá uma ideia aí que eu tô perdido. Oba! Tá começando o Diálogos! Parar com isso. O pessoal, então... Ficou bom, ficou animado. Ficou legal mesmo. Pode deixar isso tudo, tá? Deixa a zoeira rolando. Você observou que você... Vamos colocar um microfonezinho pra você aí, velho. Você tá participando muito nos últimos podcasts. Você tem falado bastante. Ô, pessoal, mas então, só para continuar, o Diálogos é uma parceria da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo com a FPL. A FPL nota 5 em vários cursos do MEC. A FPL dando show aí na frente de todo mundo e também contribuindo com o nosso podcast. Nessa semana, vou receber a Sara. Tudo bem, Sara? É a Sara do Doce, não é isso? Exatamente. A Sara é a primeira, talvez eu acho que é a primeira, Marcelo, a primeira convidada que extrapola, assim, é um parente de vereador? É, não é? A Sara, pessoal, que é sobrinha do Guilherme do Doce, ela é filha do Breno, é Breno que chama? Breno do Doce. Guilherme do Doce. Ô, Sara, deixa eu até começar, como é que é ser sobrinha do Guilherme do Doce? É muito bom, é animado. Ele sempre foi muito alegre, muito contagiante perto da gente. E também ele traz um reconhecimento muito grande, né, para toda a família. Então ele trouxe esse nome do Doce pra gente, que ajudou muito, ajuda muito lá na loja também. Então é muito legal ser sobrinha dele. É meio... Tem um parafuso a menos, não tem? Tem, mas é bom, porque acaba que ele vira a alegria do almoço, de tudo que a gente reúne, ele sempre tá lá para animar, para conversar com a gente. Então eu gosto muito. Eu não preparo o roteiro para fazer o podcast, não, sabe? Mas eu preciso saber pelo menos alguma coisa, né? Aí, aquele jacu ali, eu falei assim, me passa alguma coisa dela. Meu amigo, sobrinho de Guilherme. Tá, isso eu já sei, Marcelo, mas eu preciso saber de mais coisa, pô. Você pergunta pra ela na hora lá. Aí eu chamei Guilherme. Aí Guilherme me contou uma história, falou que não sabe se você lembra, que ele deixou seu olho todo roxo. Não. Você não lembra? Não lembro. Quando você era criança, ele era criança também. Não, ele já era adolescente, possivelmente. Parece que ele enrolou uma toalha assim, ó, e foi brincar de fazer aquele negócio, e a toalha foi no seu olho. Eu não lembro. Você não lembra disso, não? E parece que o olho ficou todo roxo, assim, ó. E ele teve que correr de Breno, que Breno queria pegar de porrada. Ele sempre foi muito assim, de fazer essas coisas mesmo e depois sair e fugir de todo mundo. Mas eu não então, lembro aí dessa história. ele queria pegar, o Breno queria pegar ele de todo jeito, porque ele fez isso. Ô, Sara, me conta uma coisa aqui, vamos começar a contar a sua história bem do inicinho. Quando que você nasce, quantos anos você tem, quando você nasce, como é que foi a sua chegada ao mundo? Nasci em 2001, março, na maternidade, sou daqui de Pedro Leopoldo, tenho 24, completo 25 esse mês. Morei em Pedro Leopoldo até os meus 8 anos, sempre estudei no CLITA, e com 8 anos minha mãe decidiu ir embora, aí a gente foi para Itajubá, uma cidade no sul de Minas. Foi eu, minha mãe e os meus avós. Aí, pra mim, aquilo ali foi uma tristeza, né? Porque tinha família que estava super acostumada e ter que largar assim tudo do nada. Foi muito do nada. A gente foi embora em setembro e simplesmente decidiu e a gente foi. E eu comecei uma vida totalmente Mas, tipo diferente. assim, foi uma decisão assim, em agosto pra setembro, embora? Tipo, de um mês pro outro? Julho, a gente foi visitar minha tia, que morava lá já. Mas por que Itajubá? Poderia ter ido pra Sorocaba? Exatamente, é uma pergunta que eu me faço até hoje. Mas minha mãe fala que gostou muito da cidade e ela morava com os meus avós e meu avô decidiu também que ele iria e ela só acatou. E ele falou que se minha mãe não fosse, ele me levaria de todo jeito. Então, peraí, Breno e sua mãe não foram casados? Nunca foram casados, eles namoraram 14 anos, namoraram 7, minha mãe engravidou e ficou mais 7 depois que eu nasci. Aí... E essa ida pra Itajubá, você tinha quantos anos? 8. Então foi no ano seguinte ao término. Exatamente. E meu avô decidiu, falou que não iria ficar aqui mais. Por causa desse término? Acredito que sim também, mas
por minha tia também já tá lá, minha tia era a filha mais nova, então acho que eles também queriam ficar com ela. E aí a gente foi, sem muita Gente, mas por que decisão, Itajubá? mas lá era uma Eu me cidade muito revolto com a boa. história da galera, velho. Teve uma semana passada, a moça falou de uma história da vida dela aqui, de uma mudança de nome. E eu fiquei revoltado com o nome revoltado não, mas esse questionamento pra mim é muito... Por que Itajubá? E como é que é Itajubá? Eu acho lá maravilhoso. É uma cidade super desenvolvida, tem muita empresa. Então eu gosto muito de lá. Lá é totalmente diferente. O clima lá é muito frio. Não é uma cidade acolhedora. Pedro Leopoldo é muito mais acolhedor que lá. É uma cidade de pessoas bem É fechadas frio mesmo. lá? Muito frio. Muito Que é sul frio. de Minas, Que é né? Sul de sul. Minas É. faz um friozinho. Mas lá tem muita oportunidade para quem precisa. É uma cidade muito desenvolvida, tem a Universidade Federal, então também ajuda muito. Então eu acho lá muito bom. Tá, me conta uma coisa. Aí, Breno e sua mãe, como é que sua mãe chama? Mariana. Mariana. Breno e Mariana terminam. E você sentiu na época? Sim, com certeza. Porque, pô, Muito embora fosse nova. namoro, mas ele devia ser um namoro que tava lá o tempo todo, né? Aham. A gente morava no mesmo bairro, morava lá no Matuto, então sempre tinha essa proximidade, né? Dele buscar a gente. Então, eu lembro, mesmo eu sendo muito nova, eu lembro que eu falava pra gente sair junto. E não tinha. Aí minha mãe explicava que não tinha como, que eles estavam separados. E depois também meu pai começou a namorar uma moça que foi minha madrasta. E ela era um amor de pessoa também. Aí eu comecei a entender que já não existia mais a relação deles. Então, quando eu fui embora, ele já estava com essa moça. Então, eu já compreendia que não existia mais o Você relacionamento sentiu algum deles. ciúme Com certeza, do Breno? com certeza. Eu era. Porque eu acho que a mulher sempre tem uma ligação muito maior com o pai. Isso é inquestionável. Ah, bonito. Desculpa, mas a nossa produção ali resolveu. Ah, tem uma coitada que tá editando vídeo, né? Lá, né? Tá focado, tadinha. Agora o outro, e é seu amigo, hein? É. Ele Isso que que é produziu, pior. pessoal. Ele que produziu esse episódio. Ele que arrumou o personagem. Ele não me deu um briefing de nada. O que você tá vendo aí, só? Ele tá vendo a briga Deus. Cruzeiro e Atlético. Velho, eu vou te contar. Você tava vendo a parte que... Você é atleticano ou cruzeirense? Atleticano. Imagina. Você tava vendo a parte que o Romero apanhou? Até do... Cara, até do segurança. Não, a parte de segurança... Gente, brigar não é legal, mas a parte de segurança é muito engraçada, velho. Que o segurança tá aqui. Para, gente! Para, pelo amor de Deus! Para, de repente aparece o Romero na frente dele. Tal! Dá um chutão no cara. Eu vou assim, caralho. Isso é muito engraçado. Hã? Não era pra parar e tum! Onde a gente tava? No Eu me ciúmes. perdi. No ciúme, verdade. Você acha que esse ciúme pode ter vindo até os seus 24, 25 Com anos certeza. Até e hoje. hoje atrapalhar alguma coisinha a relação sua e do seu pai? Sim. Porque a minha ligação com ele, eu acho que acaba que foi um pouco dificultada por esse relacionamento. Não por esse, porque essa madrasta minha eu tinha um Ela era boa, relacionamento de boa. excelente com ela. Mas eu acho que depois a gente foi se afastando e acaba que, como a gente sempre saía em grupos, a gente não tinha aquele contato de pai e filha de sentar só nós dois e Uhum. conversar. Então eu acredito que tem os ciúmes, tem a dificuldade mesmo do entrosamento. Sua mãe namorou também? Não. Sua mãe não namorou mais? Minha mãe tem 2 anos que ela casou, mas nos últimos Mas até não, agora não. não vi minha mãe com nenhuma pessoa. Mas ela deve ter tido Com alguém. certeza, Ela mas só não te nunca mostrava. me apresentou. Nem levou em casa, nunca fiquei sabendo de ninguém. Tá, vamos voltar porque já fiz muita vírgula aqui. Aí vocês vão para Itajubá. Uhum. Você lembra qual que foi esse... Me descreve o sentimento. Você lembra do dia que você sai de Pedro Leopoldo? Meu pai me leva na rodoviária junto com minha mãe. Isso em 2009. 2009. Eu olho pra ele da janela do ônibus e faço um Chorando. coração, chorando. Mas eu chorei muito. É a primeira e única vez que eu vi meu pai chorando. Foi o dia que ele despediu de mim na rodoviária. Aí eu lembro de eu chegar lá e tá chovendo muito, muito.
Aí a gente vai pra casa da minha tia e a gente ficou lá 2 dias até os meus avós chegarem de carro. Aí a gente vai pra casa e eu lembro de eu entrar em casa e falar assim, gente, eu tô perdida. Porque aquilo não era o que eu estava acostumada, não tinha ninguém ali. E foi o mesmo sentimento de estar perdida por muito tempo, porque eu fui para a escola e continuava perdida, porque eu entrei em setembro na escola. Então não é aquele início de aula que tá todo mundo com medo. Não, já estava todo mundo enturmado. E eu lembro que tinha uma turma de meninas que já era um grupinho fechado. E eu vim também de uma escola que já estava um pouco à frente, que usava um método de ensino. Cheguei lá, eu já estava na frente das meninas, então elas também me excluíam por causa disso, que falavam que eu era inteligente, então elas não queriam eu perto. Então foi essa sensação mesmo de estar muito perdida, de não saber o que que eu faço, para onde que eu vou, mas foi essa sensação por muito tempo. Nossa, que loucura. Misericórdia. E me fala de quando você chega, aí vocês ficam quanto tempo em Itajubá? Que eu morei lá Uhum. 14 anos. 14 anos, tem 4 que eu voltei para Pedro Leopoldo. Nó, tempão. E aí também deve ter sido outro BO voltar, né? Foi, Você saiu de foi, lá com 20? com 20. Aí já Uma estava filha adaptado. pequena. Cê- Minha filha tinha 1 ano e meio quando eu vim pra cá. e o pai é de lá. O pai é de lá, Caramba, velho. Então aconteceu a mesma coisa. mesma coisa. Uhum. O que sua mãe fez. A diferença é que sua filha talvez não entendeu o que estava acontecendo, né? Não, ela não entendeu. E também ela nunca conviveu com o pai. Então, eu acho que a, foi mais abrupto pra ela, assim. Não teve significado. Uhum. Apesar de que ela, depois, ela começou a sentir essa falta. Hoje ela já convive mais com o pai dela. Mas naquela época ela não tinha Como é que essa é a relação. convivência dela com o pai dela? Ela Ela tem passa 5? férias. É, tem 5. Ela passa férias na casa da minha mãe, tanto em julho como as Ah, sua férias mãe de continua janeiro. lá? Minha mãe continua lá, eu vim sozinha com ela. Por que você decidiu vir? Porque eu queria algo diferente. Eu tava cismada, falei assim, aqui não vai ter o que eu quero. Tem que ir embora. Enfim, E como é que você fez? Você ligou pro Breno e falou assim, eu tô liguei pensando em pra voltar. ele. Falei assim, ó pai, eu quero sair daqui de Itajubá. Não sei, eu cismei, eu quero ir. Aí eu quero ver se você pode me ajudar, se eu for pra aí. Se você não quiser que eu vá, eu vou te entender, mas eu tô te falando que se eu não for pra aí, eu tô indo pro Mato Grosso. Que meu tio mora no Mato Grosso. E ele queria muito que eu fosse morar com ele. Só que eu falei assim, Mato Grosso também já é demais pra mim, é muito longe. Aí meu pai aceitou. Ele falou assim, não, pode vir, o que você precisar, eu vou te ajudar. E aí eu vim. Aí eu já vim, já arrumei casa, tudo pra eu morar. Morava de aluguel no começo. Aí vim com tudo certo, eu já tinha meus móveis lá, que eu já morava sozinha, na verdade, no apartamento. Aí só vim com a minha mudança. Ah, você não morou com o Breno, não? Não, nunca morei com ele. Nem com os meus avós daqui, não. Eu sempre morei Mas sozinha. então daria pra você ter vindo, mesmo sem comunicar com ele, não? Daria. Imagina, ia ser engraçado, hein? Do Sim, nada você. Ha! cheguei. Tô aqui, que isso? Daria. Mas eu Cê- queria esse suporte dele também, de me ajudar a arrumar uma casa e tudo. Nesse tempo em Itajubá, como é que era? Você se comunicava por telefone, ele ia lá, você vinha aqui? Ele foi lá algumas vezes na minha formatura, nas minhas 2 formaturas ele foi. Primeiro Eucaristia, Crisma também ele foi. E acho que ele também foi algumas vezes me buscar, mas normalmente quem me trazia era meu avô. Meu avô sempre Ele vinha. nunca pensou em mudar para Itajubá, não? Não. Uh-uh. Por quê? Acho que Você ele não não, sabe? não Nunca perguntou? deixaria os pais dele. A relação com os pais deles é É, muito forte, então acho que seria um rompimento muito pesado para ele, sem o apoio dos pais e para lá. entendi. É porque você tem irmão? Tenho a filha dele, minha mãe não tem mais filho, mas ele tem uma filha, Maria Júlia, tem 9 anos e agora a namorada dele tá grávida, Benício. Nasce em Hum. maio. Ah, não, porque eu tenho 3 filhos. Se algo nesse sentido acontecesse, Deus me livre, guarde, mas se acontecesse, eu acho que eu ia atrás. Sério, eu não aguento ficar É uma longe dos meus filhos, distância não. muito grande. Eu não aguento ficar longe dos meus filhos. Não aguento. E você foi com quantos anos Com mesmo? 8. Com 8. E a gente Pois se é, a via. idade do meu mais velho. É a idade do meu filho mais velho, 8 anos. Jamais que eu ia ficar longe de Davi. Porque eu Davi, acho que é a Lucas, época de Cecília. construção também da pessoa, que Pois é, não começa ia ali. mesmo. Não ia, eu ia pra lá. Ah, mas não tem emprego. Ah, sem trabalhar lá, mano. Na É boa. muito ruim ficar longe. E aí, como é que é essa volta? Voltou, ajeitou tudo?
Voltei, ajeitei O que tudo. te motivou a voltar? O término lá no relacionamento? Não, já tinha. Na verdade, a gente nunca ficou junto mesmo. A gente teve uma relação, engravidei e nosso relacionamento já não estava existindo mais. E aí acabou que a gente separou na gravidez. Eu ainda tentei de novo, mas não deu certo mesmo. Então eu nunca fiquei com ele depois que minha filha nasceu. E aí eu já estava fazendo faculdade na época, De quê? administração. Fiz administração e estava fazendo ciências biológicas também. Só que ciências biológicas eu comecei na federal, veio a pandemia. Aí parou as aulas, começou a ficar só digital. Aí eu desisti. Eu falei assim, não quero continuar, porque eu quero ir lá na faculdade fazer a faculdade. Se não for assim, eu Uhum. não quero. Aí eu tranquei e acabou que eu parei de fazer na metade, continuei administração. Fiz administração até o final, não fiz o estágio, porque foi a época que eu abri a loja, parei também. Aí eu tava fazendo faculdade, eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, da administração. Eu quero administrar alguma coisa, não sei o que não, mas eu quero administrar. E lá, por ter a federal, tem curso de administração. Então, a área administrativa lá é muito cheia, já tem muita gente. Então, eu falei assim, eu vou para outro lugar, que dê para eu fazer alguma coisa. E como já tinha meu pai aqui, minha família, eu falei assim, acredito que lá alguma coisa eu vou achar. Então foi o primeiro lugar que eu vi assim, não, ali dá para tentar alguma coisa. Foi o que me trouxe para cá. Entendi. Você falou que tem loja. Ah, é aquela loja perto da Câmara? Isso, o mundo dos doces. Hum. É por isso que Marcelo vive lá Exatamente. e ele tem um relacionamento lá, não tem? Que é essa que me contou. Você não tá prestando atenção no seu trabalho, não, cara? fazendo a gatilha aqui. Sei não. Só Então- Deus sabe que eu sabe. Agora é porque ela saiu de lá, né? Ah! Agora a pergunta é certa. Mas antes, há uns meses atrás, ele tinha. Tinha. Uma paixão. É. Uhum. Uma picadinha aqui, uma picadinha. Não, era uma paixão mesmo, avassaladora. Gente. Ô, Sara, me conta. Você vem pra cá, pra Pedro Leopoldo. Você queria administrar alguma coisa. Como que foi o caminho até chegar na loja? Foi a primeira opção? Você vou abrir a loja ou não? Não, não foi a primeira opção. Eu procurei serviço, aí surgiram algumas oportunidades que eu falei assim, não, não é isso ainda. Eu sou muito ligada à minha intuição. E por mais que aparecia coisa, eu falei assim, não é isso, vai acontecer alguma coisa e não é isso ainda. Aí eu sentei um dia, conversei com meu pai, ele falou assim, por que você não tenta abrir a loja? Eu vou te ajudando, ele já tinha... Ele tinha o caminhão. o caminhão, E ele não tinha loja. não tinha A loja. loja é sua? É dele? É de vocês É dois? minha. É sua. É minha. Aí ele já tinha o caminhão, ele falou assim: não, eu te ajudo, né? Que eu já tenho os fornecedores e tudo. Eu te ajudo nesse começo, vou te explicando também o que eu consegui. Eu só preciso que você corre atrás de um lugar, de como que vai ser, da abertura do CNPJ e tudo. Aí eu falei assim, não sei. Eu sempre tive muito receio. Eu falei assim, vou olhando. Se for dando certo, acho que Deus vem encaminhando. Eu sempre acreditei muito nisso, que se fosse para dar certo, Deus ia encaminhar de alguma maneira. Aí eu olhei alguns aluguéis e eu falei assim, não, isso é totalmente fora da minha realidade. Aí continuei procurando, achei a loja. Eu falei assim, isso aqui é interessante. Aí a gente já começou, foi lá, visitou, e na hora que eu entrei lá, eu falei assim, não, aqui vai ser a loja. Na hora que eu entrei, eu já sabia, eu tinha certeza, eu tirei foto e ainda mandei, acho que foi pro meu tio, falei assim, aqui vai ser minha loja. Qual tio? O outro, que mora em Mato Grosso. Você chama o Guilherme de tio? Tio Guilherme? Não, chamei de Guilherme. Isso é engraçado, chamei de Guilherme. É porque eu acho que era muito novo, né? Nunca acostumei, sempre foi Guilherme. Aí mandei pra ele, falei assim, vai ser aqui. Aí meu pai me ajudou com os móveis, essa parte toda de achar, porque essas prateleiras são mais difíceis de achar de comércio. Aí a gente foi no fornecedor também, conversou lá, a gente combinou, ele é muito amigo do meu pai, então ele me ajudou muito nesse começo. E foi. Na hora que veio, a loja já tava cheia, eu falei assim, nossa, deu certo mesmo, e começou. Já tem 4 anos. 4 anos. Então foi quase logo quando que você voltou, né? Foi 4 meses depois que eu cheguei. Foi muito rápido, muito rápido. E qual que é o desafio de ter uma loja igual a sua?
Porque assim, não deve ser fácil, não. Porque você vende coisa. Como é que eu vou falar? Não sei como é que eu vou falar, mas assim, é coisa mínima, né? Então você Sim. tem que vender um tantão de coisas mínimas Mínimas. pra pagar um funcionário, pra pagar um aluguel. Uhum. É só uma dor de cabeça todo mês, né? É e não é. Eu falo que é muito gratificante a gente conseguir ver o tanto que a loja cresceu nesses últimos anos. Isso pra mim é muito evidente. Mas é o que você falou, é coisas mínimas que foram crescendo até chegarem hoje. Pra mim, hoje, o maior desafio é eu conseguir lidar com todos os papéis que eu preciso exercer na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Porque hoje eu sou mãe solo, eu tenho casa, eu moro sozinha. Então, tem a loja e tem eu também, que às vezes a gente se esquece. Então, conciliar tudo para mim hoje é o mais difícil. E na hora que a gente pega todos esses papéis e tenta entrar na realidade de um dia para conseguir exercer todos, eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Mas assim, lá na loja hoje, graças a Deus, eu tenho funcionários que me ajudam muito. Isso no começo, para mim, era o maior desafio. Foi uma coisa que eu consegui lidar, que a gente foi trocando. Eu tive mais de 5 trocas de equipe inteira. Saiu, aí trocava, não dava certo, trocava. Então, no começo, isso para mim foi muito difícil. E principalmente lidar com as pessoas, essa questão de fazer a gestão de pessoas dentro da loja, pra mim era assim, porque eu tinha na minha cabeça, a pessoa tem que fazer isso, pronto, e acabou. Por que que ela não faz? Então, com o tempo, a gente vai vendo que cada pessoa é de um jeito, cada Uhum. pessoa tem uma forma de você comunicar com ela para fazer o trabalho. Então, isso para mim no começo foi um desafio muito grande. E depois também a questão de clientela mesmo, da pessoa tá indo lá. Aí a pessoa sempre gosta de ter uma atenção diferente. Cada cliente tem um jeito de atendimento também. Aí a gente vai acostumando. Eu acho que com o tempo a gente vai pegando a maldade das coisas, vai vendo assim, tal coisa tem que ser assim, isso não dá pra fazer desse jeito. E com o tempo a gente vai acostumando. Então me conta, como é que é esse tanto? Me conta um dia seu, o seu dia mais puxado. Aquele dia assim, não, hoje Mais deu puxado. ruim. Como, que hora que você acorda? Você leva a sua. Como é que a sua filha chama? Helena. Você leva a Helena pra onde? Que horas? Depois você vai. Me conta. Acordo 5h30, 5h40, normalmente. Somos dessa mesma categoria de sofredores. Acordo, arrumo a Acorda com Helena. ódio? Com ódio todos os dias. Não tem um dia que eu não Não, eu acordo não com acordo com ódio. ódio, não. Eu acordo felizão por estar Eu acordando. não. Mas, tipo assim, eu falo assim, nossa, eu queria tanto dormir mais um pouquinho, Mais pelo um menos até pouquinho. 8. É, É exatamente. 5h40. Assim, Aham. ó, pra 8 falta muito. E 8 eu já tô longe. Vai. Exato. Aí acordo, Helena acorda, arrumo ela pra escola, me arrumo também, Ela estuda de manhã. de manhã. A gente desce, deixo ela no Melo Viana, ela estuda lá no Melo. Eu pego, vou pra academia, faço academia de 7 até 8h40. Saio da academia, já vou pra loja. Aí, normalmente, eu chego na loja, faço lançamento de nota fiscal, o que tiver chego no dia anterior, eu faço no próximo dia. Faço fechamento do dia anterior, lanço, faço tendência de vendas, jogo tudo no grupo que a gente tem. E aí, do almoço, que é 11h30, eu busco a Helena na escola, a gente almoça, 12h30 eu já volto pra loja, tem dia que a gente E a Helena almoça fica lá. onde? Agora ela vai. Minha avó tava aqui. Ela vai embora amanhã. Então, a partir de segunda-feira, ela fica na loja comigo. Por enquanto, ela vai ficar lá. Até a gente ver se vai dar certo alguém. Ano passado, ela tinha babá. Mas aí, esse ano, a babá dela começou a trabalhar e fazer estágio da faculdade. Aí, a gente teve que tirar ela. Aí, esse ano, por enquanto, ela vai ficar lá comigo. Mas a gente vai ver ainda se ela vai conseguir, porque também é ruim para ela ficar lá o dia inteiro, a tarde inteira, né? Uhum. Mas ela até agora ela vai ficar lá. Aí na parte da tarde a gente faz atendimento, tudo, reposição, quando necessário, e eu tiro os pedidos. Por exemplo, na segunda, terça e quarta, a gente normalmente tira pedido. Quinta, sexta e sábado é só serviço de loja mesmo. Se tiver que separar algumas coisas, eu passo para as meninas. Se elas estiverem muito agarradas, também eu que faço separação. O que tiver que fazer, a gente vai fazendo. Aí a loja fecha às 6. Subo pra casa, banho Helena, arrumo Helena, se tiver tarefa a gente faz. Ponho ela pra dormir, muito difícil ela jantar. Aí ela também eu já vou no embalo. Ela não janta, eu também já não janto. Tem dia que se eu animar eu faço alguma coisa pra comer e arrumo as coisas pro outro dia. Mochila, roupa, eu já deixo tudo pronto pro outro dia. E vai dormir E vou dormir. 10. 10, 10h30. Quando eu Não, consigo puxado, pegar hein? no sono. Porque tem dia também que a mente não desliga, não. É mesmo? Você tem dificuldade pra dormir, às vezes? Muita.
É mesmo? Muita. Por mais que eu esteja muito cansada, minha cabeça não desliga. Não, graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu tenho. Eu deito e durmo igual um bebezinho. Eu acho que eu posso deitar nesse chão ali agora que eu durmo. Não, Não, quem dera. graças a Deus. Aí agora eu peguei o Insônia ritmo deve ser muito também, ruim. que eu tô jogando vôlei. Aí os dias que eu jogo vôlei é até 10 horas da noite. Aí eu saio da loja, subo, 7h30, 8 horas eu desço pro vôlei, jogo até 10, aí eu volto pra casa. Aí eu durmo. Eu quebrei o nariz tem umas 2 semanas, parei de Toma uma jogar. bolada? Cotovelada no vôlei. Mas como? Eu subi na bola, o menino também, só que ele era mais alto que eu. Aí no que ele desceu com o cotovelo no meu nariz. Aí quebrou. O adversário? Não, do meu time. A gente foi junto na mesma bola. Só que Tá. era pra eu levantar pra ele foi e atacou. Não esperou eu levantar. Aí ele me deu a cotovelada. Obviamente sem querer, né? Sem querer, aham. Sim. Não tem talvez uma Não. tretinha com o cara. Foi totalmente sem querer. Me conta, ficou alguma relação? Aliás, ficou alguma relação não. Qual que é a sua relação? Porque eu já observei que você é muito apegada aos seus avós por parte de mãe e Sim. por parte de pai. Também. Por mais que a gente morasse longe, sempre tive uma relação muito boa com a minha avó, com o meu avô. Minha avó era daquela mãezona. Eu vinha passar férias aqui e eu ficava na casa dela, nunca fiquei na casa do meu pai. Então eu sempre ficava os 2 meses de férias na casa dela e era daquela assim: ah, o que você quer comer hoje que eu vou fazer? Ela sempre é assim com todo mundo, né? Você quer comer feijoada? Eu vou fazer. Café da manhã, o que você quer de bolo? Então ela sempre foi aquela mãezona mesmo, acolhia eu sempre que eu vinha, meu avô também, toda vez ele ligava, tá chovendo muito aí, toma cuidado. Sempre foi, ele é mais reservado, mas ele fala, tô rezando muito pra você aqui, tá? Então sempre teve essa relação muito boa, apesar de que meus avós, pai de mãe, me criaram. Então a relação com eles é muito mais É de diferente. pai e mãe mesmo. Mas com os meus avós daqui também, sempre foi muito boa. Mas e agora? Você vai lá com frequência? Vou. Quase todo domingo eu tomo café lá e almoço. É raro os que eu não vou. E dia de semana, mais a correria eu não consigo, mas final de semana eu sempre tô lá. Minha avó também sempre passa na loja, quase todo dia ela passa lá, cumprimenta, fala, pergunta se tá tudo bem, liga Ela trabalha também. fora? Não, ela passa mesmo que ela fica andando de carro. Ah, Ela desce pro centro, vai fica resolver passeando. alguma coisa, aí ela passa lá. Me conta uma coisa aqui. Se eu quiser hoje, minha cabeça assim, eu vou assim, quero abrir uma loja de festa, de doce. Não em Pedro Leopoldo, obviamente, para não ser seu concorrente. É difícil? Não, acho que não. O que eu Tem tenho que que fazer? abrir CNPJ, atrás de fornecedor. Eu acho que é o que mais manda hoje é fornecedor, que é o mais difícil de achar. E você já teve isso mastigadinho, né? Então, no começo, como meu pai trabalha só com a parte de doces, todo o resto eu que fui atrás. Porque a sua loja não é só de Não é doce. só de doce. É. Hoje, doce representa 30% da nossa venda. A nossa maior parte de vendas hoje é descartável e também De tem festas, então. festas. Uhum. O descartável e de festa, ele nunca trabalhou. Então, todos os fornecedores dessa área fui eu que fui atrás. Aí a gente, no começo, que a gente pegou o de doce, já tinha uma estrutura muito boa, já tinha fornecedores muito bons, mas o do descartável de festa foi com o tempo. E o descartável, a dificuldade maior é que a maioria vem do sul. Então, por exemplo, teve aquela chuva no Rio Grande do Sul. A gente ficou quase um mês sem descartável, porque compra muito direto de indústria. Aí tudo é prejudicado por conta disso. A dificuldade também do translado para cá. Agora, de festas já é mais tranquilo. Já tem muita empresa que é em São Paulo, tem algumas aqui de Minas também. Então já é mais fácil. Mas o descartável hoje é o maior desafio de fornecedores, é por conta disso, de ser a maioria lá do sul. Imagino que deve ser muito difícil ter uma loja dessa. E administrar isso aí é muito detalhezinho, é muito produto. Muito. Hoje a gente tem mais de 3.600 produtos. E a sua. Ô, gente, olha. Tem cabimento? Mexe aí pra mim. Administrar isso deve ser muito difícil. Eu sei disso porque
tem um tio emprestado, né? Tio da minha esposa, na verdade, que ele tem uma loja dessa. E eu fico vendo assim, eu falo assim, "Não, cara, eu acho que eu não daria conta disso, não. Tem dia que Sinceramente. eu acho que eu também não vou dar, não. Eu acho que eu prefiro fazer o que eu faço mesmo. É muito mais fácil, eu acho, a gente, às vezes, eu falo muito assim, pegar um serviço que a gente saiba o que vai fazer. Às vezes a gente fala assim, eu sou auxiliar administrativa, eu tenho que fazer isso, isso e hoje. A loja não tem isso. Porque pode ser que hoje eu tenha todo o meu estoque certinho, chegar alguém, compre tudo, amanhã, o que que eu vou fazer? Eu não tenho esse planejamento, por exemplo, eu tenho 500 no estoque. Pode ser que eu venda um, pode ser que eu venda os 500. E eu vou ficar, se eu vender os 500, eu vou ficar sem E produto. eu acho que ainda tem um grande detalhe, eu posso estar errado, mas o seu concorrente, ele é muito desleal, porque eu acredito que o seu maior concorrente deve ser 1001 Festas, né? Sim, Porque, assim, é o que a gente tem mais próximo aqui. pois é. Só que é uma empresa gigante Mas, cara. no sentido, no E eu segmento. falo muito isso com os clientes, porque eles chegam lá na loja e falam assim, nossa, mas no 1001 Festa tá R$ 5 mais barato. Mas 1001 Festa compra 5 carretas cheias de mercadoria. Eu não tenho uma condição de comprar Aí eles isso. arrumam um desconto pra caramba. Super desconto. Então não tem como a gente concorrer com eles. Tem alguns produtos que batem, tem uma diferença de R$ 1, R$ 2. Mas eu falo, às vezes o que você gasta de deslocamento para ir em Belo Horizonte, desgaste também de tempo, tudo, compra aqui com a gente. Mas tem pessoas que ainda Exatamente. se apegam nesses Qual R$ 1001 2. Festas mais perto daqui? Acho que é da Cristiano Machado, que é ali na Pampulha. Não, tô no Antônio Carlos. É, Antônio Carlos. Troquei. Tá. É. Então é óbvio. Sai mais fácil a pessoa comprar aqui, a não ser que ela tenha que ir em Belo Que Horizonte e eu ela tenho vá que ir lá. diariamente trabalhar, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas porque eu já comentei isso com o meu tio lá, que não é meu tio, na verdade, que a loja dele é em Itabirito. Uhum. E e a loja dele é grande, sabe? Assim, é até parecida com a sua, assim, uma loja, ela é funda, assim, Aham. e ela tem muita coisa. É E eu muito. fico vendo lá, é chocolate, é isso, é aquilo. E tem que estar antenado, né? De tipo, qual que é a fantasia do momento? São Do, muitas sei lá, coisas Ben sazonais. 10, do Harry Potter, não Aham. sei. Tô chutando. Aí, por exemplo, agora tava na moda do Stitch e da Angel. E já acabou. Então, quem comprou várias mercadorias do Stitch e da Angel e não vendeu, vai Vai ficar com morrer com ela. mercadoria parada. Então, tem muitas dessas datas sazonais. Por exemplo, Páscoa. Comprei 1 milheiro de caixa de ovo de Páscoa. Ah, não vendeu. Vai ficar até a Páscoa do ano que vem. Vai ficar mercadoria e dinheiro parado ali. Não tem o que fazer. Natal, mesma coisa. Dia das Crianças, festa junina. Você comprou temático, você tem que vender naquela época, senão você vai ficar 1 ano com a mercadoria parada. Eu não ia saber, né? Imagina, Marcelo. Você tem que ficar sabendo esses detalhes todos. Eu ia saber só do Enaldinho e da Peppa. Porque o Enaldinho é o que os meninos assistem, os meus dois mais velhos. E a Peppa é a Cecília. Nossa, tem muitos temas. Fora quando as pessoas inventam. Aí chega lá e fala assim, moça, eu nunca vi isso na minha vida. Aí fala assim, não vai ter. Aí a gente sempre fala que tem nas cores do tema, né? Porque a gente não vai conseguir ter todos os temas. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem tubete, caixinha, caixa personalizada que dá pra montar, assim, que é de papelão. Aí a gente sempre recomenda a pessoa imprimir os adesivos e colar, porque aí ela vai ter o tema que ela quiser e a gente tem os produtos pra atender dessa forma, Uhum. que é a forma que a gente consegue. Fala pra mim de Helena. A Helena foi a realização da minha vida. Melhor coisa do mundo. Me realizei como pessoa aos 18 anos. Que ela foi. É Você tava incrível. esperando? Sim, Não, eu queria. Você queria. Queria. Mas naquele momento, com Sim. 18 anos, você então. Como é que eu falo? Foi Fez sabendo que ia fazer. Que ia ter um filho. Aham. Não foi planejado, porque eu acho que planejado seria uma coisa mais certa. Foi uma coisa assim, vou fazer e eu quero ter minha filha. Mas o pai sabia que Sabia. você queria? Ele queria também? Aham. A gente conversou antes, por mais que tivesse muito pouco tempo que a gente estava junto, a gente teve essa conversa e eu falei com ele, falei assim, olha, é meu sonho, eu quero muito ser mãe nova. Eu sempre tive muita certeza, eu quero ser mãe nova. Eu queria ter filho antes dos 18. Eu falei assim, antes dos 18 eu acho que é muita loucura, pelo menos deixa eu ser independente, né? Já trabalhava, já tinha meu dinheiro, então eu falei assim, agora eu posso ser mãe.
E a gente conversou, ele falou assim, não, eu também quero, não tem problema. Só que eu acho que pro homem é muito abstrato ainda a ideia. Pra ele era muito abstrato, mas pra mim era muito certo do que eu queria. É porque o homem é meio abobado, né? É. E ele também tinha 18 na época, então foi É. muito assim. No dia que meu primeiro filho foi nascer, quem passou mal fui eu. É. Eu nunca te contei isso? É, velho. Eu vou te contar o caso. A, a minha esposa já estava grávida, fez o pré-natal todo. Tava marcado pro Davi nascer num sábado. E na quinta, tinha uma consulta às 6 horas da tarde, aquela última antes, pra gente planejar e Sim. tal. Quando chegou nessa consulta, eu sempre fui em todas as consultas, reunião de escola, eu vou em tudo. Aí, nessa última consulta, foi aferir a pressão dela tava tipo 19, pô. Ela tava em pré-eclâmpsia, que fala. Sim. É. Aí ela falou assim, eu tô vendo estrelinha. O médico falou assim, Nossa. não dá não, vamos pôr esse menino pra fora e agora. Uhum. Aí eu falei assim, como assim agora? Tava marcado dia 7, isso era dia 5 de outubro. Eu falei assim, não, ué, como assim agora? Não, vamos nascer agora com essa criança. Vai em casa, pega a bolsa, pega a roupa e vai pra maternidade. Ou, aí nós tivemos que passar na Araújo, porque já tá no nosso planejamento passar, vamos passar e pegar os negócios. Eu comecei a passar mal na Araújo, comecei a fazer vômito, assim. Aí a Raíssa falou assim, o que foi, Marcelo? Eu falei, eu não tô preparado pra ser pai agora. Minha Ah, cabeça tava pra pra sábado. sábado, cara. Eu ia ser pai sábado, eu não ia Não ser pai quinta. quinta, mano. Quinta tava muito cedo pra mim, cara. Você acredita? E na hora que nasceu, aí o Davi nasceu 11h52 da noite. Aí eu lembro até hoje, é muito chique. Veio o lembro. Davi, eu fui o primeiro a pegar Uhum. ele assim. Mas veio junto com o Davi, assim, um negócio. Eu não lembro como é que é a minha vida antes dos meus filhos. Eu também não. Eu não sei como é que eu vivi até aquele momento. Eu sei que aquele momento foi muito especial. 4,2 kg. Um gigante Enorme. chegou. Como que foi, Helena? Quando você pega ela no colo a primeira vez? Tava chovendo e tava fazendo muito frio. E eu lembro que sempre falaram pra mim que a Helena ia nascer no domingo. E eu já tava de 41 semanas. Eu cheguei na médica e falei assim, doutora, pelo amor de Deus, induz meu parto, eu não aguento mais estar grávida. Eu já tô com 41, eu já passei. Ela falou assim, não, vamos esperar. Eu falei assim, tá bom, eu vou esperar até amanhã. Se eu não sentir, porque eu não tava sentindo nada, eu não tive nem contração. Aí isso era na sexta-feira. Ela falou assim, amanhã você vem cedo que a gente começa a induzir. Aí no sábado eu cheguei lá, comecei a induzir 7 horas da manhã, nada. Fiz a segunda indução 1 hora da tarde. Aí 2 horas eu comecei a sentir dor nas costas. Eu falei assim, não vai ser a hora ainda. 3 horas eu já tava gritando de dor. Doeu demais, eu lembro, era uma dor insuportável. E 7 horas da noite minha bolsa estourou. Helena foi nascer 10h20 da noite. Aí mesma coisa, o médico Foi pegou o ela. natural? Foi natural. Eu ganhei neném sentada, peguei ela assim, eu olhei pra ela e falei assim, nossa, ela tem olho azul. Foi a primeira coisa que eu falei. Aí eu lembro dela regalar o olho assim, tinha um olhão azul. Aí eu olhei pra janela, tava chovendo muito, e eu lembro certinho dela, o rostinho todo amassado, que eles nascem com a cara muito amassadinha. Aí o médico já pegou ela de mim, eu falei com o pai dela, eu falei assim, vai atrás e não Deixa deixa trocar, não. trocar minha filha, pelo amor de Deus. E aí, como já tava muito tarde, a gente foi pro quarto também. E no domingo, cedo, fez muito sol. Eu acho que foi assim, todo mundo falava que ela ia nascer no domingo, e no domingo que eu vi mesmo minha filha ali. E eu lembro do rosto dela brilhar demais, ela era muito iluminada. Até hoje, todo mundo fala que ela tem muita luz. Eu acho que ali já começou. Minha vida depois dali já teve outra cor. Já começou a ser iluminada daquele momento. É muito bom, né? Muito. É muito legal. E Helena vai ter irmãozinho? Eu tenho vontade, mas não sei. Eu quero ser mãe de novo, mas não tá nos meus planos agora. Não tá no seu planejamento. Não. Quando você voltou para Pedro Leopoldo, foi quando? O ano? 2022. 2022. Guilherme já era vereador. Já. Uhum.
Você de lá ficou sabendo que ele ganhou? Sim, eu entrava no site toda hora, atualizava, mas meu dia tem que ganhar. E ficava atualizando. A gente, mesmo de lá, a gente fazia campanha, porque minha família é toda daqui. Nem que seja campanha digital, E né? toda digital. A gente ajudava, mandava nos grupos, falava pra votar. E no dia eu fiquei muito apreensiva. Eu lembro de eu ficar entrando no site, eu não sabia o que estava acontecendo, tentava ligar, ninguém me atendia. Porque acho que todo mundo aqui também estava na mesma sensação. Aí teve uma hora que eu atualizei e apareceu. E apareceu o nome dele. Aí na mesma hora também minha avó já me mandou mensagem que tinha dado certo. Foi muito bom. E nessa segunda? Aí nessa segunda você pôde Na segunda eu já participar, né? tava aqui. Fui nas carreatas. E a gente fala que eu e minha avó a gente fica muito no bastidor também. Porque às vezes tem alguma coisa, aí eu fico ajudando ela a arrumar, coloca as coisas, arruma a cadeira na casa dela, que teve uma reunião lá também. Então a gente fica sempre nos cantinhos dos bastidores, ajudando. E muita campanha digital. Nessa última foi muito grande a campanha. E a mesma coisa, quando saiu, eu só não consegui ir no dia da festa mesmo que ele ganhou, porque a Helena tava com febre. Aí eu preferi ficar em casa com ela, ela já tava dormindo também. Mas a gente no telefone o tempo todo comemorando. Top. Agora uma pergunta muito importante. De onde surgiu a relação com Marcelo Henrique? Como é que foi? Ele já. Você já trabalhava com meu tio, não já? Já. Já. Você trabalhou Trabalhava onde? Com o Guilherme? Na campanha. Já trabalhava lá. Ah, tá. Aí eu cheguei lá um dia e te conheci? Eu nem lembro. Eu conheci Sara na casa da avó dela, mas não conversei. Só conheci Vi. Breno. E quando ela veio pra cá, veio com um pangaré, um otário, um cara chato pra cacete. Aí Esse esse cara era de detalhe a ouro. gente corta. Isso é ciúme? Parecia que era de ouro. Não, de ele era Guaiatá, chato não, mesmo. ele era uma confusão. Quem é o pai da Helena? Aí nós dois nunca teve convívio, nem de conversar, nem nada. Não, mas esse cara, quem é esse cara que Marcelo tava Foi lá? um namorado meu que veio. De E do mesmo Itajubá? jeito que veio, voltou pra trás, que não ficou aqui nem 3 meses. Acho que ele não aguentou, não. Porque ficar longe da mãe dele, aí da mesma forma que veio, já voltou. Ele não ficou, não quis ficar muito tempo, não. Ciumento pra caramba. Nu! Marcelo. Que isso, mano. Sério? Aí depois a gente começou a conviver um pouco mais. Eu vi ele muito na câmera e teve um dia que ele. Não sei por que você me chamou para um churrasco na sua casa. Foi o primeiro dia, assim, não foi? Teve um churrasco de Guilherme também que ele tava. Que ali a gente já começou a brincar. É, a gente já começou. Mas um dia ele falou assim: vem aqui pra cá, tá tendo Pangaré tava lá churrasco. ainda. Foi um churrasco que tava todo mundo. Aí ele falou assim: vem pra cá. E ele sempre, era assim, domingo, 4 horas da tarde, ele arrumava: vou fazer churrasco. Aí todo mundo ia pra casa dele. Sempre foi assim, ninguém combinava nada a vida inteira. Aí faziam junto, a gente fazia churrasco lá e bebia até. Aí nesse dia eu fui. Aí ele falou assim: bebe? Eu falei assim: não, eu tô dirigindo. Ele: bebe, sou eu. Não, não tem como eu ir embora. Tem um tanto de carro aí pra te levar embora. Eu bebi tanto, tanto, tanto. Aí eu nem lembro quem que me levou embora. Depois disso, nunca mais eu saí lá da casa dele. Todo domingo eu tô lá. E domingo a gente fica jogando Uno, jogando pife, não sei o quê. A gente direto vai pra lá. Foi assim. Ele é mó baba-ovo seu, eu nunca vi. Tá vendo? É difícil. Eu sou gente boa, né? Você só vai presepar daquele filme na minha vida. Qual Conta aí a presepado? história de Helena, do pai. Ai, o pai de Helena chama Marcelo Henrique. E ele também. Cabeça chama como? Aí, Helena, mais novinha, né? Eu sempre falei com ela o nome do pai dela. Sempre deixei muito claro quem que era o pai. Aí um dia a gente tava lá tirando foto, que ele fez foto nossa, foi no Natal, não foi? Foi na... Aí eu falei, seu Marcelo Henrique, para com isso. Aí eu acho que na cabecinha dela, ela associou. Tava falando do pai dela. Tava falando do pai dela. Aí ela falou com quem? Sua avó. Falou assim, vó, Marcelo Henrique é o meu pai. É o Marcelo que tira foto. Aí ficou. Aí depois a gente explicando pra ela. Aí um dia a professora chegou na escola e falou assim: Helena tem um pai que tira foto? Aí eu falei assim: não. Aí ela falou assim: é porque ela fica falando assim: eu tenho o Marcelo Henrique, que não é meu pai, é o pai que tira foto. Mas tem o Marcelo Henrique, que é meu pai de verdade.
Aí ficou também como pai, vai junto, ajuda também. A gente sai todo mundo Olha, junto e ele xinga ela também. E pronto, virou família todo mundo. Sara, nós estamos caminhando para o final e eu sempre finalizo só antes de finalizar, por que Guilherme falou que você é dura na queda? Acho que eu sou muito fechadona. É isso que eu quero e é isso que vai ser. Sempre foi assim. Você faz e acontece. Faço e aconteço. Dentro que tá no meu alcance ali, eu vou e faço. A vida inteira. Entendi. A gente está caminhando para o final, portanto, e eu sempre finalizo o podcast perguntando como é que você quer ser lembrada aqui, nessa terra, quando você partir. Como você quer ser lembrada aqui? Que difícil. Você nunca tinha pensado nisso, não? Nunca tinha pensado. Mas eu acho que vai ser a construção ainda do que eu faço hoje. Porque eu acho que a vida inteira a gente vai ser uma eterna construção. A gente nunca vai chegar realmente no que a gente quer. Mas é a construção diária do que eu almejo ser. Então, que as pessoas também vejam que podem ser construídas todo dia algo que vai ser bom no final. Que por mais que a gente tenha, eu tenho a loja, tenho meu apartamento, tenho as coisas, mas não é só isso. E depois que a gente começa a enxergar esse outro lado da vida, a gente vê que a construção de outras coisas, espiritualidade, da maneira que a gente lida com o outro, da maneira que a gente lida com as pessoas dentro de casa, que eu acho que é mais difícil do que lidar com os de fora, vira uma construção diária daquilo que a gente vai ser no final. Então, acho que é essa lembrança de que todo dia a gente pode construir um pouquinho, nem que seja 1% todo dia, mas no final vai resultar em algo bom. É isso aí. O que eu menos penso é em coisa material. Exato. Para mim, vale muito mais o ser humano, o meu dia a dia, uma risada, do que Material. meu apartamento, o meu carro. É importante ter, né? Porque é A importante gente ter. precisa. A gente precisa. Mas, igual eu já falei diversas vezes, eu não trabalho por dinheiro. Não trabalho por dinheiro, trabalho por propósito. Eu gosto do que eu Exatamente. faço. Uhum. Se eu trabalhasse por dinheiro, eu estava perdido. Não faço por dinheiro. Dinheiro é importante. Eu preciso do dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, enfim. Mas não faço por dinheiro, faço por propósito. Exato. Sara, obrigado. Eu que Foi muito bom agradeço. conversar com você, conhecer sua Igualmente. história, saber agora com quem que o Marcelo vive conversando lá, babando o ovo lá o tempo todo. Muito Obrigado, obrigada. viu? Agradeço. Ô, pessoal, é isso aí. Esse podcast nós recebemos aqui a Sara do Doce, ela é sobrinha do Guilherme do Doce, vereador. Se você chegou até aqui, comenta do Doce, que eu vou saber que você assistiu até o final. E na semana que vem a gente volta com um novo personagem. Lembrando sempre, o Diálogos é um podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Mais uma vez agradecer essa parceria, é muito importante esse trabalho junto com a Faculdade de Pedro Leopoldo. Beleza? Até semana que vem, um abraço, tchau!